E o Flamengo está eliminado da Libertadores. Rafael Vaz desolado depois do segundo gol do São Lourenço. Curiosamente, nessa baliza, ainda no aquecimento, o goleiro Muralha colou uma imagem de Santo Expedito. Para os devotos, o santo das causas urgentes. Foi realmente uma noite para se olhar para o céu e falar para os deuses do futebol. Que loucura, hein? Dessa vez, os senhores capricharam no roteiro. Aos 46 e 40, o Flamengo vai experimentando o gosto amargo de uma eliminação. O que pode ser pior do que a eliminação na primeira fase da Libertadores? É uma eliminação na primeira fase, praticamente no último minuto, no último lance de perigo dos adversários. Cara, saímos ganhando. É desatenção, mas jogo de Libertadores é assim, a gente sabe que tem que ir na pegada até o fim, mas agora é trabalho. O que representa essa eliminação? Ele não quer falar? Um sentimento de frustração muito grande. É doloroso, a gente está sentindo bastante eliminação. O Flamengo liderava o grupo com 9 pontos. Podia empatar que avançava para as oitavas. A vantagem ficou maior quando aos 15 minutos Rodinei, o herói dos últimos dias, acertou o cantinho da abençoada baliza. Iluminado! Rodinei é o nome da emoção! Os donos da casa pouco exigiam do goleiro Muralha. Vários cruzamentos, a maioria sem qualquer perigo. Só que numa dessas bolas alçadas, Trauco cometeu um pênalti infantil não marcado pelo juiz Henrique Cáceres. Ele foi com os dois braços empurrando o adversário quando a bola ainda não tinha chegado. Pênalti claro. A sorte parecia sorrir para o rubro-negro carioca. No Chile, Santiago Silva, que só havia feito gols no Flamengo, abriu o placar aos 35 minutos. Era de se esperar que a Universidade Católica também desse o ar da sua graça, né? O Flamengo esqueceu de jogar o segundo tempo. Deu apenas um chute com perigo, Everton, e passou a cobiçar o resultado alheio, um baita pecado nos mandamentos do futebol. Infelizmente, o resultado que também poderia nos classificar não aconteceu na outra partida. Não aconteceu porque o Atlético Paranaense fez diferente. Partiu com tudo no segundo tempo. Empatou com Eduardo da Silva aos 30 minutos. A partir daí, os deuses do futebol começaram a brincar com todos os corações aqui embaixo, porque ao mesmo tempo, o São Lourenço também chegou ao empate em Buenos Aires. Angeleri. Eduardo da Silva empata para o Atlético Paranaense. Aqui vem o São Lourenço. Cruzamento para a perigosa Angeleri. Gol do São Lourenço. Pausa para falarmos de detalhes. O cruzamento perto da área aconteceu depois que Matheus Sávio não afastou a bola. Matheus tinha acabado de substituir Gabriel, escalado como titular. Depois do resultado é muito fácil, então é muito comum que a gente fique buscando culpados. É natural do esporte, do futebol é assim mesmo. O que eu posso dizer é que a gente não vai querer caça às bruxas dentro do nosso plantel, pelo menos enquanto eu aqui estiver. Nunca foi essa a nossa tônica pós-jogos. No Chile, o empate veio com 2 jogadores que saíram do banco de reservas, Carlos Alberto e Eduardo da Silva. Ponto para o técnico Paulo Autuori, que começava a ser crucificado pelas últimas derrotas. Eu dedico a vitória aos oportunistas de plantão. E a mão santa para mexer no time continuou. Douglas Coutinho, outro reserva, estava há apenas 6 minutos em campo. Numa bela arrancada virou o placar. 2-1 para o Furacão. Não dava para respirar, talvez nem rezar. Noir voltou a empatar em Santiago, aos 39 do segundo tempo, 2-2. Naquele momento, Flamengo e São Lourenço eram os classificados. Universidade Católica e Atlético Paranaense precisavam de um gol. Ô, Hever, vocês estavam acompanhando o que estava acontecendo no outro jogo ou não conseguiram nem no finzinho saber?
Olha, na verdade, eu não estava sabendo de nada. Mas notícia ruim chega rápido. Aos 41 do segundo tempo, Carlos Alberto, predestinado, iluminado, emocionado, marcou o terceiro. Lá em cima, os deuses do futebol pensaram o que ainda podiam fazer na noite de ontem. Foram democráticos. Deram uma chance para o amigo São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo. Muralha fez uma defesa milagrosa aos 44. Muralha! Chega Rafael Vaz e salva a pátria rubro-negra. Que defesa do Muralha. Olha onde vai o Muralha. E deram também uma chance para o amigo São Lourenço, que aproveitou. Belushi, aos 47 minutos, pegou a sobra e sacramentou a classificação em primeiro lugar. Gol do São Lourenço! O Flamengo vai experimentando o gosto amargo de uma eliminação. Por ironia, os 3 gols aconteceram na mesma baliza onde estava a imagem do Santos pedido. Bom que se diga, não tem nada a ver com isso. O Flamengo, em 3 jogos, não somou nenhum ponto fora de casa. E pela 5ª vez, a 3ª seguida, caiu na fase de grupos. Não, se alguém está pensando em algum tipo de consequência de cabeças rolarão e tal e coisa, pode tirar o cavalo da chuva, que isso não vai acontecer não. Já a fantástica classificação paranaense teve um pouquinho mais de sofrimento. A partida só terminou aos 50 minutos. Apita o árbitro! O Atlético Paranaense está classificado, o Flamengo está eliminado. Certamente foi mais uma noite que já entrou para a história da Libertadores. Ah, os deuses do futebol. Eles não têm time, tanto que a Universidade Católica também caiu. Mas o Papa Francisco, lembra? Torce pro São Lourenço. Amém.